Se você tem sentido conflitos internos aí desde o ano passado, esse vídeo pode te trazer muita clareza sobre o que está acontecendo por aí. Então, antes de eu começar a falar de um dos principais aspectos mais intensos do primeiro semestre de 2025, vai lá, pega o seu cafezinho, faz o seu chazinho, acende a sua vela aromática e bora bater esse papo. Se você tá chegando agora, eu sou a Carol Cerqueira, criadora da Intuitiva, essa plataforma onde eu falo sobre astrologia e numerologia, e também onde eu traduzo o seu céu a partir das leituras de mapa. Se você tá afim de se conhecer muito mais, entender o que tá acontecendo por aí através dos astros e da numerologia, não deixa de se inscrever no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho. Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender alguns conflitos internos que podem estar rolando por aí, porque no dia 26 de abril vai acontecer uma oposição super intensa entre Marte e Plutão. Então, se você tá sentindo que tem mudanças acontecendo ou que tá vindo um chamado muito forte para você transformar questões mais profundas aí dentro de você, saiba que esse trânsito ele já tá mexendo com você. Bom, antes de eu chegar no que ninguém te conta sobre essa oposição, primeiro a gente precisa entender sobre esses dois planetas. Marte é um planeta pessoal, ele anda meio rápido, então a cada 2 meses mais ou menos ele muda de signo. Ele representa a nossa força de ação, de vitalidade, nossa coragem, da nossa ousadia, da nossa forma de liderar, da nossa forma de tomar iniciativa, daquilo que a gente luta por, daquilo que a gente deseja conquistar. E Plutão, por outro lado, é um planeta muito mais lento, ele demora 20 anos aí em cada signo. E onde ele tá no mapa, ele vai representar grandes transformações e de uma forma mais lenta e por isso também de uma forma muito mais coletiva. Porém, toda vez que um planeta pessoal como Marte faz um aspecto com o planeta geracional, a gente sente os impactos desse planeta também de uma forma mais pessoal. E o que é uma oposição? Uma oposição é quando 2 planetas estão exatamente opostos um do outro. Então, nesse caso, Marte está no signo de Leão, no grau 3, e Plutão, exatamente do lado oposto, está no grau 3, só que do signo de Aquário. E uma oposição é sempre um aspecto que vai trazer uma sensação de cabo de guerra, de conflito, de ou eu tenho isso ou eu tenho isso daqui. Então, é uma sensação de ou uma coisa ou outra. Isso traz um conflito interno. E essa é uma tensão. Então, tem uma energia muito intensa de Marte. É uma energia intensa de ação. Marte é o guerreiro do zodíaco. É o planeta que fala do eu, da minha individualidade, com as transformações muito profundas, com questões intensas, difíceis de lidar, com questões de poder, com questões de finais de ciclos, de fins, de renascimento. Essa oposição ela pode acontecer mais de uma vez, porque se a gente tem um planeta mais rápido que o outro, quanto Marte está andando, ele faz essa oposição com Plutão, ele fica retrógrado, ele meio que volta para trás, não literalmente, mas ele volta, faz essa oposição de novo e quando ele sai da retrogradação, ele anda para frente de novo, então ele vai fazer essa oposição pela 3ª vez e é isso que está acontecendo. Essa oposição entre esses 2 planetas já estava acontecendo desde novembro de 2024 e aí agora é legal você anotar as datas que isso aconteceu para que você consiga revisitar esse período. Pode ser através da sua galeria de fotos. É uma forma muito fácil que eu gosto de fazer para relembrar o que estava acontecendo nesse período. Então, a primeira oposição aconteceu no dia 3 de novembro de 2024, no signo de Capricórnio e de Câncer. Grau 29, né, que é um grau de finalização, né, o último grau desses signos, um grau muito forte. A segunda vez que isso aconteceu foi no dia 3 de janeiro de 2025. E dessa vez, Marte estava retrógrado. Então, teve uma vibe de revisitar questões, de revisões, de reavaliação. E agora, no dia 26 de abril de 2025, vai acontecer essa oposição de novo, no grau 3. Então, lá em novembro, quando isso aconteceu, essa oposição, ela pode ter trazido conflitos emocionais, já que Marte estava em Câncer, versus os conflitos estruturais. Então, você pode ter sentido questões sobre a sua
segurança emocional, sobre a sua estrutura, sobre a sua estabilidade, sobre demandas do trabalho. Você pode ter sentido conflitos entre a sua carreira, o seu trabalho, a sua família, conflitos sobre a imagem que você passa versus aquilo que te traz estrutura, segurança, questões emocionais muito fortes podem ter aparecido. Em janeiro, quando essa posição aconteceu, Leão em Aquário, Marte estava retrógrado. E aí a gente teve um gostinho desse chamado para nossa individualidade, para entender o espaço que a gente está ocupando, que a gente está deixando de ocupar, porque Marte em Câncer ali, né, ele pode ter trazido muitas questões, muitas mágoas do passado. E aí dessa vez veio o questionamento do quanto você está ocupando o seu lugar, quanto você está deixando que coisas do passado ou coisas que você acostumou fazer, hábitos antigos que você não deixa, não se livra deles, o quanto que isso está evitando que você assuma esse seu lugar de agora, esse seu lugar do futuro. Marte em Leão, ele vai empurrar muita gente para o nosso brilho, para a gente assumir o nosso centro, o nosso palco, enquanto Plutão em Aquário vai exigir mudanças que levam a gente para nossa versão do futuro, chama a gente para uma versão nossa muito mais inovadora. Esses conflitos, eles podem estar ligados, né, à nossa autoexpressão e também à nossa liberdade. Aí vem o que ninguém te fala sobre essa oposição, que para que a gente consiga lidar com esses conflitos, a gente vai precisar se apropriar dos dois planetas. Não dá para escolher um lado e ignorar o outro. Porque os planetas na astrologia, eles nunca trabalham sozinhos. Tudo tem o seu oposto complementar. Então, existe essa relação entre os planetas. E aí, para que a gente consiga se apropriar das energias mais elevadas do planeta X, a gente vai precisar se apropriar das energias do planeta Y. Esse é um tema na astrologia que a gente chama de oitavas planetárias. Então, quando a gente quer se apropriar de uma energia mais elevada de um planeta, a gente vai precisar se apropriar da energia do planeta complementar dele. E pelas oitavas planetárias, Marte precisa de Plutão e Plutão precisa de Marte. Plutão é considerado uma oitava superior de Marte. O que isso significa? Como se fosse uma versão mais complexa, mais intensa, mais profunda e transformadora dessa energia marciana. Segura que você vai entender, que eu vou dar os exemplos, tá? Enquanto Marte, que tem essa energia de ação, movimento, imediatismo, Marte te empurra muito para frente, Plutão ele vai te empurrar para dentro, para profundidade das coisas. Então Marte sem Plutão, como se fosse um impulso sem muita profundidade. É como se você quisesse agir sem ter consciência do que você tá fazendo. É só fazer por fazer mas sentir um vazio. É um fazer com muita reatividade, mas sem entender o porquê você tá fazendo aquilo. Plutão sem Marte é como se fosse uma intensidade, uma emoção muito profunda que paralisa, porque Marte é movimento. São esses processos profundos que a gente fica remoendo, mas que se você não integra, você não vai pra frente, você não muda, você não age. Então, juntos, eles ensinam a gente a agir com muito mais propósito e significado, a que a gente se transforme através das nossas ações. Então essa oposição, ela tá chamando a gente para essas mudanças, essas transformações através desses conflitos, para que a gente tome algum tipo de ação, algum tipo de atitude, mas entendendo o que tem nessa profundidade. Marte fala sobre quem você é, o que você quer conquistar. Você tá lutando pelo quê? E no lado sombra, ou seja, no excesso dessa energia de Marte, você pode ficar muito workaholic, muito fazedora, muito ansiosa, muito resolvedora, de ser a pessoa que vai estar só resolvendo tudo, que vai estar tomando a frente, que vai estar trabalhando muito, mas isso não te traz equilíbrio, porque a energia de Marte no equilíbrio, na luz, é você fazer o que você precisa fazer, mas é uma ação muito mais direcionada, mais focada e entendendo na profundidade por que você está fazendo o que você está fazendo. Então é você assumindo uma liderança. E tendo essa liderança, você consegue escolher o que é prioridade para você e liberar o que não faz sentido. Para você chegar nesse equilíbrio, você vai precisar dessa profundidade plutônica. Então, quanto mais eu consigo olhar para o que está doendo, porque eu preciso finalizar, encerrar, transformar, mudar, mais eu consigo focar nas minhas prioridades, mais eu consigo tomar atitudes em direção àquilo que eu quero, em direção à minha versão do futuro, em direção ao palco da minha vida, do meu brilho.
mas eu consigo tomar a iniciativa para fazer o que eu preciso fazer, mas não essa ação de só fazer porque eu tô ansiosa e não tô entendendo o que tá acontecendo. Então Marte mostra o que a gente quer conquistar, e Plutão ele vai falar o porquê, né, o que a gente precisa deixar morrer para que essa nossa nova versão apareça. Então perceba em qual excesso você tá dessas energias opostas, né? Então o excesso de Marte vai falar de ansiedade, de irritabilidade, de competitividade tóxica, de mania de controle, de impulsividade, querer resolver tudo e fazer tudo, dessa nossa versão muito workaholic, para evitar olhar para as profundidades e para os conflitos. E o excesso de Plutão é uma versão nossa muito mais manipuladora, que tem medo de perder as coisas, que tem medo de encerrar ciclos, uma versão muito mais controladora, de querer controlar o que é incontrolável e de se auto-sabotar. Como que a gente equilibra isso então, Carol? É importante você olhar para suas dores, mesmo que isso seja difícil. Olha para esses conflitos aí desde novembro, o que tá doendo por aí, o que você tá evitando de olhar, mas sem se perder muito nelas, é olhar com muita consciência, agir com mais clareza e com foco, sem querer atropelar os seus processos, sem deixar que essa ansiedade faça com que você só fique fazendo e não entenda onde você tem que focar a sua energia de ação. E a partir de tudo isso, ativar essa coragem de mudar o que precisa ser mudado. Então se pergunta, o que eu quero conquistar? Quem você precisa ser para que isso possa acontecer? Nessa oposição, o Sol também ganha destaque, porque ele faz uma quadratura com Marte, com Plutão. E o Sol, ele representa o nosso centro, o nosso eu, a nossa individualidade, o nosso brilho. Então tem um novo eu nascendo a partir dessas finalizações, dessas transformações e dessas mudanças. E é como se a gente realmente estivesse passando por um momento muito turbulento, mas que vem nos preparar para algo novo, muito melhor e muito maior, muito mais alinhado com quem a gente é. Todo mundo vai sentir essa oposição, mas quem sente essa oposição de uma forma muito mais intensa são as pessoas que têm aspectos importantes nos signos fixos, ou seja, o signo de Leão, Aquário, Escorpião e Touro. E se você tem planetas, né, ou aspectos muito perto do grau 3, né, desse signo, você pode sentir isso muito mais intensamente. E lembra que as configurações de cada mapa astral é diferente. É legal você fazer uma leitura de mapa para você entender exatamente o que está acontecendo por aí, de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua história. E lembra que essa semana também é uma semana de lua minguante. A gente pode se sentir muito mais cansadas, esgotadas, então se cobre muito menos. Pegue leve com você, reduz o ritmo, evita desgaste, evita brigas desnecessárias, conflitos desnecessários. Evita fazer coisas radicais também que você não está acostumado a fazer. E cuidado com acidentes, essa é uma oposição muito tensa. Então evita se arriscar, cuidado com cortes, queimaduras, cuida da sua energia essa semana. Se esse vídeo fez sentido pra você, saiba que a leitura do seu mapa pode trazer ainda mais direcionamento. Se você quer a minha ajuda no seu momento e no seu processo, entre em contato, o link tá na descrição. Essa semana aproveita pra meditar, se conectar com a sua intuição, escreva sobre o que você tá sentindo, o que você tá pensando, escreva sobre os insights que você teve assistindo esse vídeo. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, vai escrever, não vai fazer outra coisa e esquecer o que você escutou aqui, ou escute de novo, né? Assista de novo, porque tem muita informação que serve não só para esse momento, mas para a vida. E agora eu quero ouvir de vocês o que você tá sentindo por aí, quais são os conflitos que estão aparecendo, me fala se esse vídeo fez sentido, deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo com quem você acredita que precisa ouvir o que eu falei aqui. Bora transformar esses desafios aí em crescimento nessa nossa nova versão. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.